Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente, né? Então, na mensagem que nós queremos entregar aos amados, amadas, você que nos ouve, tem o título Uma Má Notícia com um Final Feliz. E para tal, nós vamos estar usando o texto de 2 Crônicas, no capítulo 20. E, em especial, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 6. E que eu leio. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Até aqui, louvado, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Vamos levantar uma oração de gratidão pela bênção da palavra lida, dizendo: em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai eterno, nós, como teu povo, teus servos, teus filhos, na fé, na graça, na criação, te suplicamos, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos corações, a nossa mente, para que venhamos a ter um entendimento perfeito da tua vontade nesta mensagem, e que possamos, Senhor, glorificar o teu nome, te exaltar, reconhecendo como Senhor e Deus do céu, da terra e de tudo que há. Assim, Senhor, nos abençoa. Receba de antemão toda a nossa adoração, a nossa glorificação. Assim que o seu nome seja muito exaltado. Oramos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, meu irmão, minha irmã, ouvinte, a verdade liberta, e isto nos basta. Nós queremos dizer, ao iniciar esta mensagem, de que é necessário nós apresentarmos alguns personagens contidos nesta passagem. Primeiro, Josafá. Josafá era rei de Judá. Os filhos de Moabe significa através de nosso pai. Os filhos de Amon significa filho do meu parente. E então,
Josafá ali, como rei de Judá, ele vai receber uma má notícia. É que vieram lhe dizer que uma grande multidão vinha contra o seu reino e que Josafá, ele imediatamente, ele toma atitudes. Primeira, ele reconheceu a sua incapacidade de vencer aquela batalha. Segundo, ele depositou em Deus a sua necessidade e toda a sua confiança. Entretanto, ele não o fez de uma forma descansada, mas ele buscou no Senhor através de atitudes a bênção do Senhor. Então, ele, ao receber aquela notícia, ele temeu. E no temor, ele pôs-se a buscar o Senhor, apregoando um jejum em todo o Judá. E Judá, ele sente, a nação de Judá sente aquele momento delicado, difícil. Então, esse povo se ajunta para pedir socorro ao Senhor. Então, Josafá, ele pôs-se de pé na congregação em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do povo, e levanta um clamor a Deus, dizendo: o Senhor é Deus dos nossos pais. Porventura não és tu Deus dos céus? E reconhece que ele era o dominador de todos os reinos das gentes. E na mão do Senhor há força e poder, e ninguém poderia lhe resistir. E aí ele diz: porventura, Senhor, não lançaste tu fora os moradores desta terra? Ali a grande vitória que começa com a derrubada ali dos muros de Jericó. Então, meu irmão, minha irmã, ele lembra ainda da aliança que Deus fala com Abraão, chamando este como seu amigo para sempre. E ali, ao edificar um santuário em Jerusalém, ele relembra a promessa do Senhor, dizendo que se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, ele coloca a posição, a sua necessidade. Ele diz assim: os filhos de Amon e de Moabe, e também os da montanha de Seir, pelo quais não permitiram que Israel passasse, ou seja, uma oposição ao projeto do Senhor, quando eles vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. E agora, ele nos dá o pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeram herdar, lembrando ao Senhor que aquela terra era a terra da promessa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ele diz: porventura, Senhor, não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão. Portanto, há momentos na vida, meu irmão, minha irmã, em que nós não nos sentimos força suficiente para vencer um grande obstáculo. E ele diz:
e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha que maravilha, que maravilha. Aleluia, glória a Deus. É os olhos postos naquele que nos dá a vitória. Então, todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos, ou seja, o corpo ali unido. Então, neste processo de total dependência, de total comunhão, era um momento ali de decisão, diante daquela má notícia. Judá se prepara diante do seu Deus, assim como nós precisamos estarmos preparados, reconhecendo que há causa que nós podemos vencer, mas há outras que somente o nosso Deus. Então, a palavra diz que veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e usa Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel, ele diz: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Deus aqui responde a todos aqueles que o buscaram, numa plena comunhão. E continua: assim o Senhor vos diz. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa quando nós, criatura, recebemos a palavra de Deus em nossos corações. Olha a profecia. Volta ao texto: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Porque, amados, Judá estava ali naquela terra que Deus havia prometido. Então, não seriam os inimigos que iriam desalojá-los daquele lugar. Então, vem aqui uma palavra de consolo, de conforto e de foco. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E olha a palavra, meus amados, olha a palavra maravilhosa, olha que palavra maravilhosa que eles vão receber. Olha, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos à ênfase do texto e da palavra de Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. E novamente diz: não temeis, nem vos assusteis. Então, Josafá, ele prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Ora, meu amado, minha amada, o louvor, ele liberta, o louvor, ele cura, o louvor nos leva ao caminho da vitória. Então,
Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Meu amado, minha amada, a luta ali se mostrava algo como impossível, seria devastador. Mas a palavra do Senhor, recebida em seus corações, os fizeram antecipadamente glorificar, adorar ao Deus por uma grande vitória diante daquela má notícia. E meu irmão, minha irmã, pela manhã cedo, eles se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé o rei Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Meu amado, minha amada, pois bem, a nossa segurança está no Senhor, mas para isto é necessário o exercício da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, Ele se agrada daqueles que creem que Ele é um Deus vivo e que opera no meio do seu povo. Então, veja bem, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A igreja glorificando e adorando o Senhor em toda a sua história. E amados, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Aquela má notícia, ela recebeu atitudes, foco, alvo direcionado ao Deus maravilhoso. Então, a palavra diz que ao mesmo tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir. Vejam bem, louvor é a expressão Judá, significa louvor. Pois bem, então, Amon, Moabe e os da montanha de Seir, que eram descendentes de Esaú, vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha a bênção, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Autodestruição. Deus os cegou na sua ignorância. Entretanto, a palavra diz que Judá chegou à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Então vieram a Josafá e o seu povo para saquear os despojos da guerra, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no 4º dia,
ajuntaram-se no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje, louvando pela vitória, pelo reconhecimento do grande livramento de Deus. Então, eles voltaram, todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúde, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reis daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Israel ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Então reinou Josafá sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Azuba, filho de Zili. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, uma má notícia, e às vezes ela vem com uma carga a tamanho que você não pode resistir, mas você tem um recurso, você tem um socorro, e é no Senhor, o Deus que vence todas as batalhas, que está sempre pronto para te socorrer, e é nele que nós estamos confiados. Então, eis o final feliz daquele que crê. A igreja, ela crê no Senhor Jesus. Pois bem, toda luta, toda dificuldade deste mundo, um dia passará, que nós, como igreja, aguardamos a volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja e nos dar a vitória sobre todas as lutas dos inimigos que se levantam contra nós, contra o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, meu irmão, minha irmã, se você ainda não fez um propósito, um concerto com o Senhor Jesus, eu te convido, procure o mais rápido possível uma igreja que prega o verdadeiro evangelho e faça a sua aliança com o Senhor, a sua confissão de fé, e verás que tudo será com um novo nascimento muito melhor na sua vida. Que o Senhor nos os abençoe.